Assim fica bem estranho. Hey guys, desbloqueou o controle. Eu tô só vendo aqui o que eu consigo fazer pra meu cenário ficar um pouquinho mais bacana, já que eu vi um total absurdo de 0 pessoas discutirem sobre a mudança dos lugares dos meus posters. Isso me fez pensar, que se dane inovação, eu posso só mudar uma coisinha de lugar que as pessoas vão gostar e achar melhor do que o original. Só o tempo passar e as pessoas descobrirem que tal coisa que eles amam há 30 anos era só uma correção da versão anterior. Quero exemplo? A Constituição! E Sonic 2. Quem conseguiria dizer que o jogo de um ouriço azul lançado por uma empresa à beira da falência conseguiria rivalizar com o maior dono do mercado nos últimos 5 anos sem ser chamado de maluco? Não mais do que 0 hidrogênios, acredita em mim. Pois é, a criatura na qual a sociedade insiste em chamar de ouriço fez jus a seu nome no início da sua carreira, aumentando o número de vendas do Sega Genesis mais Sonic 1 em velocidades supersônicas, fazendo a Sega chegar ainda mais perto de estar na cola do grande N vermelho. Ou M, se você bem analisar. Sonic 1 foi um sucesso comercial tão grande que surpreendeu até os que tinham certeza que o jogo ia dar certo. O jogo vendeu mais de 2 milhões de cópias só em 91, ganhando o título de jogo mais vendido do ano, e sendo um dos mais bem avaliados na época. O que prova que com a quantidade certa de vontade de querer inovar e com o objetivo certo para superar, qualquer jogo pode se tornar um sucesso estrondoso em todo lugar e qualquer tipo de época, principalmente seu motivo número 1 por querer encher a cara de um encanador bigodudo de porrada. Independentemente de suas falhas e do tanto de besteira que eu falei dele da última vez, Sonic 1 foi um jogo feito para dar certo. Ele pode ser entediante, pode ser desorganizado, ele pode ser a primeira tentativa, mas ninguém pode negar que o jogo, pelo menos em sua época, marcou a vida de muitas pessoas. E qual é o melhor jeito de continuar o sucesso de um jogo? Revender? Não. Remasterizar? Depende. Falam dele na internet. Também, mas lançando uma sequência, é claro. Sonic the Hedgehog 2 é a sequência do jogo de Mega Drive Sonic the Hedgehog, quem diria? Lançado em 92 pela Sega Technical Institute, uma desenvolvedora de jogos a qual Sega era dona. Quem diria? Onde você controla Sonic the Hedgehog e tenta impedir Robotnik de conseguir todas as esmeraldas do caos para concretizar os seus planos. Quem diria? Com o intuito de continuar o hype maluco que o ouriço tinha no início de sua trajetória, o time da Sega decidiu fazer uma continuação de sua aventura. Esta repleta de dificuldades no início de seu desenvolvimento, com a saída e o retorno de Yuji Naka, a falta de confiança na figura de Sonic, a divisão de times entre os Estados Unidos e Japão, era quase como se o mundo não quisesse que uma catástrofe se repetisse. Assim como Sonic 1, Sonic 2 tem um desenvolvimento tanto quanto conturbado, pois boa parte do time não sabia exatamente o que fazer com essa coisa que só faz correr e rolar. Pera um segundo! Fases planejadas, mas completamente cortadas da versão final, arquivos perdidos, betas surrupiadas, Santa Capivara, o jogo tinha uma zona do genocídio, Mario não estava preparado com um competidor tão forte assim. O desenvolvimento desse jogo foi uma loucura danada, mas os 11 meses postos na produção do produto valeram a pena, já que no dia 21 de novembro de 92, as prateleiras recebiam uma das melhores sequências de toda a franquia Sonic que você poderia imaginar. Se você vive no Japão, o Japão recebeu o jogo com 3 dias de antecedência do lançamento mundial, que meio que foi contra a decisão de toda a companhia de lançar o jogo mundialmente no mesmo dia, e esse sendo o motivo de quase todas as zonas cortadas terem sido, bom, cortadas, mas... Ups, deixa quieto. E como já é tradição avisar, eu estarei jogando a versão de Mega Drive comum e original, não sendo a versão de Sonic Jam, muito menos a versão suprema de Christian Whitehead, para ter a experiência exata que Sonic 2 tinha a oferecer no ano de seu lançamento. Pelo meu Wii, porque eu não tenho Mega Drive. E o jogo já inicia com um logo bem mais confiante da empresa, seguindo de uma ilha nova, a mesma musiquinha de título e... What the heck, uma raposa? Sai daí, Sonic, meu Deus do céu! Miles Prower, popularmente conhecido como Tails, eu duvido você adivinhar o porquê, é o novo personagem da franquia, uma raposa amarela... ou laranja, não faço ideia, que possui 2 caudas, o que permite que ele possa voar por alguns segundinhos e alcançar as alturas mais próximas. O que não é de muita ajuda, já que você não pode usar ele para te levar para cantos mais altos como nas sequências, e ainda mais inútil pelo fato de que você não pode voar enquanto joga com ele, o que invalida totalmente todo o propósito do personagem. Em resumo, o Tails é praticamente inútil, só servindo para te seguir, pegar alguns anéis para ti, ser a escolha do rumo mais novo no modo multiplayer e ser a maior ameaça nos Special Stages. Sonic voltou mais azul do que nunca, e ele faz exatamente tudo o que fazia no jogo anterior. Ele é azul, consegue rolar, continua pelado e tá com sede de sangue do Dr. Cabeça de Ovo. A diferença é que agora ele tá acompanhado de um dos movimentos mais poderosos e icônicos do personagem. Está na beira de um penhasco? Isso também. O Spin Dash, simplesmente a segunda melhor edição de gameplay até hoje. A execução é simples, aperta pra baixo, diga adeus no seu polegar direito e voa pela zona, o que já serve pra adicionar ainda mais velocidade ao personagem, característica única do querido borrão azul. E falando em velocidade, o jogo simplesmente supera esse conceito em todos os sentidos quando comparado com seu antecessor. As zonas, embora sejam compostas de 2 atos ao invés de 3, como no jogo anterior, ainda sendo consideravelmente mais longas do que o primeiro jogo, são muito mais rápidas de se passar, já que o jogo pega todos os 3 momentos em que Sonic 1 lembra que o Sonic é rápido e simplesmente espalha eles por todo o jogo. Rampas
Gemas, loopings, molas, tudo junto, você vai encontrar tudo isso com muito mais frequência por todas as partes, o que torna a experiência realmente divertida, organizando o flow do jogo de uma maneira muito melhor. Os chefes também sofreram uma leve alteração, sendo encontrados no segundo ato de cada zona, agora com mais de um sendo realmente divertido. Mas de todas as adições incríveis que o jogo proporciona, a melhor de todas elas é, sem dúvida alguma, o novo tipo de Special Stage. Chega de ficar tonto de tanto tirar, agora você tá correndo em 3D, rapaz! Se estiver com mais de 50 anéis ao cruzar com o checkpoint, uma argola de brilhos vai ser formada, esta sendo o portal para os Special Stages do jogo. Locais misteriosos onde você consegue pegar as esmeraldas do caos e conseguir um determinado número de anéis a cada seção dos mesmos. Esses aqui são bem mais divertidos e bem menos enjoativos do que o jogo anterior, te fazendo andar que nem um maluco pra todo o outro lado pra pegar anéis, desviar das bombas e conseguir a esmeralda. Que seria um mar de rosas se não fosse por essa raposinha filha da desgraça. A inteligência artificial, ou melhor, a falta dela no Tails, consegue tornar essas sessões um tanto frustrantes, se resumindo em droga, caramba, poxa Tails, pula desgraça, droga, poxa, droga, fazendo até parecer que Tails confundiu 80 anéis com 120 bombas. Mas depois de todo esse sufoco, você consegue passar do estágio e ganha uma das 7 esmeraldas do caos, que agora são 7 mesmo, diferente do jogo anterior em que eram só 6 e o único prêmio eram flores na tela final. O que é idiota. Caso complete todas, basta conseguir 50 anéis em qualquer zona, pular e ser agraciado com o poder de Super Sonic, praticamente o modo invencível do jogo. Ele é mais rápido, pula mais alto, tem uma música própria e é sinceramente 10 vezes mais legal. E desde que você se mantenha pegando anéis praticamente o tempo todo, você conseguirá manter essa forma o ato inteiro, podendo até guardá-la para o chefe da zona, transformando ele em queimadura de 10º grau pro Robotnik em cabeça de ovo. Só toma cuidado para não criar um soft lock no final dos primeiros atos das zonas, isso é uma tristeza. Tudo que eu falei são só coisas que Sonic 2 tem que Sonic 1 não tem se tratando de mecânicas. Cada um superando praticamente todas as coisas que Sonic 1 sequer pensaria em alcançar, se mostrando uma verdadeira sequência de qualidade. Tudo se completa quando analisamos as zonas que o jogo tem a oferecer, sendo quase que o dobro do que o jogo anterior tinha, algumas sendo basicamente rip-offs do original e outras abordando conceitos novos e inexplorados da franquia. O que meio que é impossível não fazer quando seus últimos 2 jogos literalmente falaram da mesma coisa. Nada começa em Emerald Hill, que assim como Green Hill faz jus ao seu próprio nome. Uma zona cheia de palmeiras, loopings, quedas, cachoeiras, esses macarrões de terra que só tem coisa boa. E como não tinha nenhum outro jeito de te fazer entender que essa é Emerald Hill, vou te contar que é possível pegar todas as esmeraldas do caos tão somente nos 2 primeiros atos. Veja bem, como as esmeraldas são coletadas por meio de checkpoints ao invés de um grande anel no final do ato, você é capaz de pegar mais de uma esmeralda por ato, o que se limitaria a 3 a cada ato por todo o resto do jogo. No entanto, Emerald Hill tem 3 checkpoints no primeiro ato e freaking 5 no segundo, te garantindo até uma segunda chance caso tu tenha falhado em uma deles por causa do Tails. Quando você sai de um Special Stage, tudo na fase reinicia, com exceção dos próprios checkpoints, até os seus anéis, o que te dá mais chances de conseguir os 50 anéis necessários e partir para a próxima esmeralda. O único problema desse reset, ao meu ver, é quando o checkpoint é a última coisa entre você e o chefe da zona, te pondo em situações como... você entendeu. Então desde que você pegue cada checkpoint na ordem certa, tome seu tempo, pegue os 50 e dá-lhe hit no bigodudo. Chemical Plant é a próxima, e ela atinge um patamar nunca antes visto em toda a franquia, sendo uma segunda fase mais divertida que a primeira. Aqui você vê o dobro de velocidade, ainda mais inimigos e desafios de plataforma, sessões aquáticas que não são frustrantes, um chefe... mais fácil? Eu poderia falar cada coisa boa dessa zona, como as 1001 razões pelas quais a mesma já foi reusada dezenas de vezes, mas a música sozinha já explica tudo que você precisa saber. Aquatic Ruin é a terceira, sendo a verdadeira fase aquática do jogo, e se for pra resumir ela do jeito mais generoso possível, ela é a fase aquática de Sonic 2. Posicionamento de inimigos um tanto injusto, um tema bacana, mas um tanto enjoativo, um parallax um tanto quebrado, não tem como você sair ouvindo isso, diversos caminhos diferentes pra pegar e... água. Muita água. Tanta água que se você cair em uma parte demora 5 minutos em uma sessão que não passaria de 1. Casino Night traz firmeza a tradição de fase de pinball, já que Sonic é praticamente uma bola com pernas, tacando bumpers, matando os lados, lançadores de molas em todas as direções e o máximo de propaganda possível a um dos maiores vícios turistas na história. Apostas. Já avisando que a regra é ficar pelo menos 3 minutos tentando atingir o jackpot, e se você não faz assim, você tá jogando errado. Hilltop, apesar de trazer um ambiente natural de volta, não é uma zona tão interessante quanto as anteriores. É meio que uma Emerald Hill 2, só que você vai muito mais pra cima e pra baixo do que pra direita. Os bondinhos aéreos que caem no final do caminho são o maior trollagem que o jogo oferece, e a parte que a tela começa a tremer e a lava começa a subir definitivamente é a mais memorável de toda a zona. A propósito, aconteceu um breve glitch enquanto eu jogava, onde o brilho do monitor de invencibilidade continuou enquanto eu usava o Super Sonic, o que me fez pensar que ficaria muito melhor do que ele estando estagnado no amarelo. Miss Cave é a zona da música mais spooky do jogo, com sessões de plataforma mais estreitas possíveis e do buraco cheio de espinhos que é a petição dos que só jogam de Super Sonic, te fazendo esperar, e esperar, eu odeio sofrer, esperar ainda mais. Oil Ocean
é triste. Eu não sei se sou só eu, mas essa zona é muito mais uma pedra no meu caminho do que qualquer outra no jogo. Ela não é necessariamente difícil, ela não é chata, ela é só Oil Ocean, a 7ª fase que parece uma continuação da Chemical Plant, só que sem velocidade. Inferno, Metropolis Zone é a última zona tradicional do jogo, e deixa eu te falar, ela não é tão ruim assim não, viu? Digo, ela é um tanto complicada, tem um level design um tanto duvidoso, inimigos estranhos, mas meio que a mesma coisa que eu disse pra Scrap Brain de Sonic 1, a dificuldade pode ser justificada por essa ser uma das últimas fases de verdade do jogo. Não que eu esteja passando pano ou defendendo esses grilos idiotas ou esse Kermit com uma freaking luva de boxe ou essas estrelinhas que ficam nas paredes. Eu só tô dizendo que eu nunca fiquei realmente irritado com a fase enquanto jogava, então não acho que ela mereça todo o hate que recebe. E a música é um ponto positivo também, vai, você sabe que gosta. Sky Chase, para os que entenderam o que eu disse na zona passada, é como um tapete vermelho com música de vitória dado ao jogador depois de passar pela Metrópolis. Ele é um pouco diferente, porque agora você está meio que controlando tanto o Sonic quanto tá vendo o Tails, que parece ser normal no começo, não te causando tantos problemas, mas se você aumentar um tiquinho a velocidade, é bem capaz que você acabe caindo do avião e encontrando sua perdição. Wing Fortress é até que divertido. Caramba, eu não sabia que isso não era uma cutscene. Wing Fortress é até que divertido, ao meu ver, a música combina bastante com o ato, a temática de uma base aérea é bem interessante e bem explorada no jogo, e o chefe é um dos poucos que são realmente bacanas. A única coisa a qual eu poderia reclamar da mesma é que ela pode te confundir bastante no level design, pois uma das partes mais importantes da zona só se abre depois de você dar uma volta maluca pela base. E a não ser que você tenha Super Sonic, alguns pulos podem ser muito mais complicados de fazer. Death Egg, a última fase do jogo, é uma das mais simples também. Você não tem absolutamente nenhum anel à sua disposição e já é jogado pra lutar contra Silver Sonic, uma cópia maluca criada pelo Robotnik pra derrotar o próprio Ace. Nada demais. Derrota o bichinho, percebe que o Robotnik é mais rápido que você e luta contra o robô com o tamanho que o doutor sempre quis ter. Pra uma batalha final, eu diria que ela é bem ok, não é tão complicada assim, mesmo com a falta de anéis, você só precisa saber quando pular. Não é tão fácil também, digo, não tem como superar a facilidade do chefe da primeira zona. E embora eu admito que uma batalha final que testasse o limite do próprio Super Sonic seria 1000 vezes mais interessante, eu reconheço que ele é meio que um bônus do jogo por agora, então tá de boa, é um bom chefe final. Ovo da morte explode, Sonic pula da nave e fica em queda livre. What the heck? Como ele conseguiu virar super? Ele tinha literalmente 0 anéis a 2 segundos. O final do jogo sai com uma música memorável, a tela final é bacana, os créditos rolam e esse foi o final da sua jornada em Sonic 2. Alguns diriam, finalmente acabou! Eu, no entanto, digo, finalmente acabou! Se eu tivesse que resumir minha experiência com Sonic 2 em uma só frase, eu acho que eu diria que o jogo é minha sequência favorita de Sonic 1. Sendo bem sincero, Sonic 2 é um jogo bem bacana quando se lembra que essa coisa aconteceu. É uma ótima sequência, melhorando praticamente tudo que mantém no seu antecessor, intencionalmente pelo menos. As fases são bem mais vibrantes e detalhadas, as músicas são infinitamente melhores que tudo que a franquia tinha a oferecer, trazendo algumas trilhas espetaculares e o level design é 1000 vezes melhor, focando de verdade na velocidade do protagonista. Entretanto, por mais doído que isso possa ser por muitos, esse jogo também carrega alguns defeitos. Não são bugs extravagantes, nem glitches ou nada realmente quebrado. É só que o jogo ainda mantém algumas das coisas que faziam o Sonic 1 ser uma experiência um pouco ruim aos meus olhos. O posicionamento de um monte de inimigos pode te frustrar pacas se você estava querendo guardar anéis para a próxima esmeralda. A AI do Tails, embora seja uma adição fofinha à franquia, é meio inútil do jogo todo, não podendo fazer muita coisa durante o jogo em si, e muito menos te ajudar nos Special Stages, sendo muito mais um inimigo do que qualquer outra coisa. Fazendo com que você até escolha jogar só de Sonic, o que invalida totalmente a participação dele no jogo. E eu não sei se sou só eu, que provavelmente é, já que eu tenho mania de ficar reclamando de coisas sem sentido, mas eu sinto que quase todas as fases depois da Cassino Night são meio arrastadas? Sei lá, é como se algumas delas só repetissem os conceitos anteriores e fossem um pouco mais longas sem muita razão pra fazer, como Hilltop com Emerald Hill, Oil Ocean com Chemical Plant, Mist Cave com Cassino Night e essas coisas. Eu posso estar falando a maior besteira da humanidade e você pode discordar completamente, mas é como eu me sinto quando a segunda metade do jogo. Mas no geral, se me permite dizer, os prós que Sonic 2 traz conseguem encobrir os contras de uma forma bem limpa, tornando o jogo uma experiência bem melhor para se começar da franquia. Justamente o que fez ele ser aclamado por tantos críticos na época, se tornando o melhor jogo de 92, vendendo quase tantas cópias quanto o original e se tornando um verdadeiro ponto de partida de qualidade para a franquia Sonic, que com esse jogo mostrou que veio para ficar. E vamos ser sinceros, se o jogo fosse ruim, ele não receberia tantos remasters incrivelmente bem feitos, não estaria disponível em tantas plataformas e muito menos receberia relançamentos que fazem o jogo chegar no seu ápice. Você não, Hordes.
Enfim, Sonic 2 nos ensina uma grande lição no final da jornada. Tudo que você precisa fazer para que uma nova ação sua seja considerada melhor do que a outra é realmente melhorar, ao invés de tão somente enfeitá-la com um pouquinho de brilho e explosões ali. O bom é que, com isso, já sei exatamente o que fazer com o problema do meu quarto. Hora de ganhar dinheiro.